né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco da experiência na Islândia em si, como que foi a preparação, o que vocês tiraram mais de lá, e essa questão do meta também, do que você mencionou, né? O que você sentiu de que talvez estejam à frente da gente, o que você vê em relação a isso? Olha, a gente chegou lá com uma mentalidade que, tipo, a gente não ia mudar o nosso estilo de jogo, nem meta, nem nada, pra chegar lá, apresentar o nosso meta e ver se dava certo ou não. Uhum. Porém, nos treinos não estava dando certo. Esse foi o grande problema. A gente demorou muito para se adaptar a jogar contra as composições lá, que são usadas lá fora, principalmente que a gente treinou contra muito time europeu. O time europeu usa muita Sage, muito Brim, né? Usavam bastante Sky, a galera acabava nem usando o Sova direito, sabe? Tipo, eles alternavam bastante. Então, a gente não tinha tanta facilidade para fazer, sei lá, um rush, era muito difícil. Eles usavam skill muito bem, sabe? O domínio de mapa lá era diferente. Não é tão simples entrar só na mira que nem a gente estava fazendo aqui no Brasil, entendeu? Que nem a gente não, que nem a maioria dos times estavam fazendo aqui, né? Porque acho que a gente era um dos únicos times que abusavam bastante das skills dos agentes, assim. Mas lá fora foi difícil por causa disso. E é aí que entra a versatilidade. A gente chegou lá com uma mentalidade que, tipo, cara, vamos jogar nosso jogo e tal. Não conseguimos jogar nosso jogo, a gente teve muita dificuldade e teve pouco tempo. Fora que era um campeonato que era double elimination, né? Se você perdesse 2, você estava fora. Não tinha mais, Uhum. não tinha papo. Então a gente garantiu a vitória em cima dos tailandeses, que foi difícil. Eu falei em entrevista ainda, falei, imaginei que seria mais fácil, mas, cara, foi complicado jogar contra eles. Porque aí depois a gente foi jogar contra a Sentinels, que é a atual campeã, né, do Masters. E eles ali estavam com a composição deles, não mudaram, né? Foi dos Uhum. duelistas, eles tinham uma coisa setada, conseguindo encaixar o jogo deles. Coisa que a gente não, infelizmente, a gente não conseguiu. E depois perdemos para a Liquid, que era a campeã da Europa. Então, se você parar pensar, o nosso run, né? A gente perdeu para o campeão do NA, que é o campeão do Masters, e o campeão da Europa. Aí, obviamente, o que você falou, o hype era muito maior, a gente esperava um resultado mais. Chegasse um pouco mais longe, talvez no top 4 e tal. E acabou saindo a frustração aí por parte de uma galera. Mas eu não senti tanto hate assim em relação ao Brasil, sabe? Os brasileiros, assim, eles gostaram do jogo que foi apresentado lá, não o nosso, mas tipo do geral, né? Viram que, como você falou, viram que a gente consegue trocar sim, mas não estamos longe de alcançar Uhum. o nível, internacionalmente falando, entendeu? Só que, cara, o problema ainda assim é que, tipo, as coisas têm que ser feitas aqui no Brasil antes de viajar lá fora. Essa é a minha visão. Então, tipo assim, a gente não tem que se preparar lá fora para jogar lá. Entendeu? A gente tem que se preparar aqui dentro da nossa região para chegar lá fora e mostrar o nosso jogo. O problema é quando a gente joga de um jeito aqui, se prepara de um jeito e chega lá fora e tem que se adaptar de outro, porque a gente não enfrenta X coisa Y aqui no Brasil. Que para mim foi o que aconteceu. Foi uma dificuldade muito grande. Aí entra na questão do. Nossa, sempre dá um ódio quando eu vou falar disso, mas tipo assim, entra na questão do GTN Fogão, que teve um hate absurdo, né? E a galera achando que eles não estavam trocando, tava trocando, cara, não tinha o que eles fazerem. Era sempre uma situação desconfortável. Porque a culpa, eu sempre falo, a culpa não é deles. A culpa é nossa. Você fala, a culpa é do time. Né? Se fosse para xingar, tem que xingar o time, não eles individualmente. Porque o nosso preparo que fez as coisas darem ruim para eles lá. Entendeu? A gente não se preparou o suficiente para jogar lá. Então a culpa foi nossa de fazer. A gente venceu no Brasil? Vencemos. Mas também não nos preparamos o suficiente para vencer lá fora. O nosso preparo aqui foi errado. Então a gente chegou aqui com uma outra mentalidade, entendeu? Depois da Islândia. Com outra forma de treinar, sabe? Tipo, deixar, como eu falei, o time mais versátil, não deixar tão na cara, tão fácil de ler a gente, sabe? Se conseguir se adaptar melhor contra os outros times. Aqui no Brasil a gente não sentiu tanta dificuldade, mas também porque os times brasileiros não são tão versáteis assim, sabe? A gente já sabe o que esperar de X time, de Y. É difícil ver essa evolução constante. Que é uma coisa que, por exemplo, eu vejo que uns times estão fazendo essa mudança. É que nem a mudança da GL, né? Que botou o Belk, Uhum. agora tem a mudança da Fúria. Enfim, os times eles estão mudando. Eles estão tentando encaixar isso, sabe? Mas é difícil. Leva tempo. Leva tempo e tal. Mas é bom ver que os times aqui no Brasil, eles também têm, na teoria, eles também têm a mesma vontade que eu.
entendeu? Que nós da Vikings, desculpa, que nós da Vikings tem. Tipo, de preparar aqui o melhor jeito possível de se preparar aqui no Brasil para chegar lá fora bem. Entende? Então, cara, eu acho que é uma coisa que leva tempo. Foi o primeiro campeonato internacional. Não é um motivo de perder as esperanças. Ainda vai ter mais Lógico. um em Berlim. Ainda vai, depois de Berlim, vai ter a Champions. Berlim já vai ter 16 times, provavelmente vai ser fase de grupo, não sei, mas provavelmente vai. Uhum. Entendeu? Então vai ter mais jogos, mais tempo para se adaptar, para mostrar força lá. Entendeu? Caso der errado em Berlim, a gente tem Champions ainda, então, cara, dá para correr atrás. A gente não tá atrasado. Não é um sentimento que eu tinha no LoL, assim. Não tá tão atrasado. Não tá difícil, mano. Pô, o jogo tem 15 bonecos só, caramba. Tipo, só joga essa porra. Sabe? Tipo, tem poucos mapas, então, tipo, não tá difícil. A gente tá se descobrindo ainda. Sabe? A região. Falando da região. Então, o importante é a gente conseguir criar o nosso estilo de jogo, o nosso meta, ou às vezes acabar, tipo, pegando algumas ideias de fora e se adaptar do melhor jeito possível aqui para a gente chegar lá fora e mostrar o nosso jogo. Essa, na minha opinião, é a mentalidade que a gente tem que ter.